A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo do canal Deus no Controle. Hoje é dia 14 de agosto e a palavra de Deus para o teu coração está em Jó 42, do 1 ao 5, que nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém, irmãos? Irmãos, Jó foi alguém que sofreu muito por causa da sua justiça. Satanás intentou a Deus, dizendo que Jó só estava ao lado de Deus, obedecendo a Deus, porque simplesmente Deus o cercava de tudo. E aí, então, mas o Senhor o cercava de tudo porque ele era temente a Deus. Então, assim, nessa disputa, Deus simplesmente, para provar aquilo que Satanás estava dizendo que era mentira, ele permitiu que Satanás viesse a tocar na sua família, nos seus bens materiais e inclusive na sua saúde. E muitas das vezes também é assim na nossa vida. Quando Satanás muitas das vezes começa a intentar sobre a nossa vida, Deus permite que certas coisas venham nos acontecer. Mas nada fugiu do controle de Deus. Deus dá um limite do início até o final. Então, assim, muitas das vezes nós, quando estamos passando por essas situações de provação, de questionamento, de teste, a primeira coisa que nós fazemos: por que eu estou passando isso se eu estou passando em retidão? Há coisas, irmãos, que Deus não vai nos dar de explicação. Há coisas que verdadeiramente nos acontecem que Deus não permite ou não quer que nós venhamos a saber. Jó nunca soube porque ele foi provado, porque aconteceu essa tristeza na vida dele. E aí, então, assim, mesmo assim, ele continuou adorando ao Senhor, até que os seus amigos vieram e simplesmente não tinham uma palavra de consolo para dar a ele. Simplesmente começaram a questionar o que ele tinha feito para passar por aquilo tudo. Naquela época, as pessoas tinham um entendimento, porque pela lei de Moisés disse: se vocês me adorarem, eu abençoarei vocês. Mas se vocês me abandonarem e me trocarem por outros deuses, simplesmente haverá um juízo sobre vocês. Eles tinham isso, e todos aqueles que tinham ou diziam ter um conhecimento de Deus viviam nessa palavra. Tudo aquilo que eles achavam que era errado, eles não faziam. Quando vinha algum mal, a primeira coisa era falar: então eu fiz alguma coisa de errado, porque Deus não me abençoou. E assim também não é diferente hoje. Nós vivemos no tempo da graça, mas muitas das vezes nós estamos usando as leis de antigamente, antes de Jesus até. Então, assim, a primeira coisa que eles que nós fazemos quando estamos falando: o que eu fiz de errado? Por que eu estou passando por isso? E Deus muitas das vezes está lapidando, está moldando, ou muitas das vezes está passando por essa prova de Jó. Isso não impede, isso não é uma coisa do passado que aconteceu e não acontece hoje diferente. Hoje é uma teoria da prosperidade que todo mundo diz que: eu sou abençoado, eu sirvo a Deus, então eu tenho que ser abençoado, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser. Mas esqueceu que antes de tudo você tem que ser crente, cristão, amar a Deus acima de todas as coisas. Todo mundo quer ser rico, mas se você for rico, você já parou para pensar que você vai realizar todos os seus desejos e abandonar a Deus? Aonde fica o seu tempo de ir para a igreja? Aonde vai ficar o seu tempo de buscar a Deus verdadeiramente? Porque daí eu vou passear, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer daquilo, mas Deus te chamou para fazer uma grande obra. E quando é que vai ter um tempo para você fazer essa grande obra? Nós temos que parar e pensar assim: se Deus nos der, amém. Se Ele não der, também Ele continua sendo Deus. Então, assim, e muitas das vezes nós paramos e questionamos a Deus porque a nossa promessa demora, porque nós não conquistamos, porque nós ali assim. E muitas das vezes Deus está preparando e testa nosso coração, para ver se nós vamos reclamar, se nós vamos murmurar, se nós verdadeiramente amamos a Deus como nós dissemos que amamos. Porque o próprio Deus disse, que naquela época Jesus estava ali, e aquele povo que era para o levantar como rei, ou simplesmente o adorar, ou seguir aquele caminho ao qual Jesus estava dando, eles recusaram aquele caminho. Eles falaram: não, mas você não pode vir porque você veio de Nazaré. Nada vem de bom de Nazaré.
E assim que diziam: ah, não, você é um profeta, mas o Senhor, o Salvador, não. Ele veio subjugar os seus inimigos. Os inimigos dele naquela época eram os fariseus, os saduceus. E eles não entendiam. Eles precisavam de alguém guerreiro que viesse guerrear e livrar das nações vizinhas que verdadeiramente os subjugavam. Estavam subjugados porque simplesmente estavam adorando outros deuses e não a Deus, o Deus verdadeiro. E aí então, quando Jó chegou ali, verdadeiramente no âmbito, né, no ápice do seu sofrimento, dos seus julgamentos, né, que ele estava sendo julgado, ele pediu um conselho para Deus, para que verdadeiramente ele tivesse uma audiência com Deus, para que o quê? Para que ele viesse expor e viesse a saber, o questionar a Deus o porquê aquilo ali. Irmão, nós temos que ter um cuidado com aquilo que nós pedimos, porque verdadeiramente Deus pode nos dar. Assim como Deus deu uma audiência para Jó, assim quando você começa a questionar, Deus pode aparecer para você e questionar o porquê que você está fazendo isso. Você está dizendo que eu não sei? Foi isso que verdadeiramente Deus disse. Deus fez 68 perguntas a Jó e Jó não conseguiu responder nenhuma. E aí então assim, Jó começou a ter um temor dentro dele. E aí então ele disse a Deus que verdadeiramente ele se abominava em tudo aquilo que ele tinha falado, porque ele dizia que conhecia a Deus, mas não conhecia verdadeiramente a Deus, a supremacia, a sabedoria, a onisciência do Senhor. Quantas vezes nós também não fazemos isso, irmãos? Nós questionamos a Deus pelo caminho a qual ele está trilhando. O porquê que Deus permitiu que essa enfermidade, esse mal viesse sobre a nossa vida. Ou porque Deus não deu aquilo que nós queríamos. Será que aquilo que nós queremos verdadeiramente está dentro do projeto de Deus? Porque se não estiver dentro do projeto de Deus, não adianta que nós não vamos conquistar, irmãos. Porque daí assim, Deus pode realizar o desejo do seu coração? Pode, com certeza, só que tem que estar dentro do projeto de Deus. Não adianta eu querer algo que está totalmente fora do projeto de Deus, que é antibíblico, que não tem como Deus te usar se você obtiver aquilo ali. Então assim, tudo que nós venhamos ter, que seja para a honra e glória do Senhor. Jó simplesmente parou assim, eu falei das coisas que não sabia, que não entendi, agora eu vou ouvir ao Senhor, e quando eu não souber eu vou pedir conselhos. E assim também deve ser a nós. Quando nós não soubermos o caminho que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos saber, nós temos que pedir um conselho e esperar até que Deus venha responder. Pode demorar? Pode, irmãos. Não vou ser hipócrita, porque Deus pode responder hoje, agora? Pode, mas também pode demorar um mês, uma semana? Pode, mas até lá Deus continua sendo Deus, e assim nós temos que passar por essa situação. E aí então, depois que Jó entendeu a supremacia de Deus, ele simplesmente se humilhou verdadeiramente de dentro do seu coração. E assim também temos que ser nós. Mostrar a onisciência, a onipotência e a sabedoria de Deus, que Deus é soberano e que nós devemos nos humilhar perante a Ele. Nós nos humilhamos muitas das vezes perante as pessoas aqui na terra, mas nós não nos humilhamos perante a Deus. Então assim, aquele que é soberbo, Deus pega e abate. Nós temos que verdadeiramente adorar a Deus de todo o nosso coração. Amém, irmãos? Vamos estar orando? Altíssimo e soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos, meu Deus, a cada dia mais conhecer ao Senhor, conhecer mais a Tua palavra, buscar mais ao Senhor, meu Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que cada dia mais nós estejamos mais disponíveis para o Senhor usar, para o Senhor verdadeiramente fazer toda a Sua vontade, o Seu querer. Meu Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso dia, abençoa, meu Senhor Jesus Cristo, a nossa família, o nosso trabalho, meu Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando todos aqueles que têm filhos, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, e foi para o colégio, meu Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo um dia abençoado, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, aquele que está doente, que o Senhor venha estar curando em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, aquele que está triste, meu Deus, que o Senhor venha estar, meu Deus, tocando nesse coração, quebrando toda a dureza, trazendo um alento, meu Pai. Meu Senhor, aquele que se encontra enfermo, meu Deus, no hospital, numa cama, meu Deus, levanta ele, meu Pai. Cura ele para a tua honra e glória, meu Pai. Meu Senhor Jesus Cristo, porque quantas pessoas, meu Deus, estamos até mesmo desacreditados pelo homem, meu Pai. Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor, meu Deus, é o Deus Todo-Poderoso. A última palavra ainda é do Senhor, meu Pai. E nós cremos, meu Deus, e profetizamos que o Senhor pode curar em nome do Senhor Jesus Cristo, se for da sua vontade, meu Deus. Meu Pai, mas se não for, meu Deus, que o Senhor venha estar levando para o seu seio, meu Pai, e salvando essa alma, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, e confortando, meu Deus, todos aqueles que perderam, meu Pai, um ente querido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai.
Meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus, todos aqueles que estão nos hospitais, aquele que caiu, meu Pai, que o Senhor venha levantar. Meu Deus, aquele que se encontra fraco, meu Deus, que o Senhor venha fortalecer, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Muito obrigado por mais esse dia, meu Pai, de vida, qual o Senhor nos deu, meu Pai. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com mais 7, com 8 pessoas. Compartilhe com aquele que está precisando ouvir essa palavra, com aquele que está sofrendo, com aquele que você ouviu verdadeiramente precisa de uma palavra de consolo. Em nome de Jesus Cristo, que você venha ser abençoado nesse dia. Amém, irmãos? E até amanhã.